Olá, estudantes! Hoje eu quero falar com vocês um pouco mais sobre como eu comecei a aprender e entrar no meio do Business English. Uma coisa que eu quero deixar aqui de importante, eu vou dar algumas dicas, mas é o seguinte: existem diferentes níveis de fluência em inglês. Então, por exemplo, eu estudei inglês desde muito pequena. Então, chegou aqui na minha faculdade, eu já sabia falar o inglês, mas eu sabia sobreviver em algum país que fale inglês. A questão é, se você faz direito, economia, medicina, enfim, existem termos e o inglês específico para esse tema aí que você tá indo atrás, né? Então, basicamente, eu quero dizer que o meu era esse inglês para negócios. Chegou na faculdade de economia, eu percebi que eu não entendia muito bem. Inclusive, já me fizeram muita pergunta. Então, dando um parênteses no vídeo, vocês que me perguntam, eu não sei inglês, será que eu consigo passar na faculdade? Eu acho que você tem que mudar o seu pensamento aí. Não é questão de só saber inglês para passar na faculdade. O inglês é essencial hoje em dia, gente. Essencial mesmo. Então, se você tá me vendo, você tem acesso à internet, então você tem acesso a muitas aulas de inglês gratuitas. YouTube, gente. YouTube tá aí pra isso. Usem pra aprender, não só para entretenimento. Então, a minha dica maior, assim, que eu poderia deixar pro mundo se eu morresse daqui 5 minutos é aprendam inglês, meus queridos jovens paduans. Tem a outra parte que existem diferentes níveis de proficiência, eu acho que fala no inglês, tá? Então é o seguinte, quando eu cheguei pra minha professora e falei, olha, eu sei inglês, mas não sei esse inglês específico, ela virou pra mim e falou assim, tá bom, mas você precisa entender o que você precisa mais. É ouvir, falar, escrever, e tem outros tipos de compreensão, né? Acho que são 5, se eu não me engano. Então eu separei 3 principais, que seria listening, então entender o que dizem, speaking, acho, talvez, que seria falar e conversar em inglês, e o writing, que era o que eu tinha mais dificuldade, que era escrever em inglês. O que eu tenho buscado principalmente é descrever estatísticas e números em inglês, que era uma coisa que eu realmente não sabia, tinha realmente muita dificuldade nisso. Então foi uma das coisas que eu mais trabalhei, e eu quero pegar esses 3 pontos e explicar pra vocês coisas que eu venho fazendo e que tem me ajudado a aprender mais, e claro, sem gastar um centavo, tá bom, gente? Estamos aqui falando de coisas que é possível fazer. Falando primeiro de speaking, eu faço aula de inglês atualmente, mas se você não tem dinheiro hoje em dia pra conseguir pagar por uma escola, busca algum amigo que queira aprender com você, talvez, mas realmente treine falar. Eu, sinceramente, acho que dá até pra falar sozinho. Eu, às vezes, faço desafios comigo mesma, na minha cabeça, e falo, a partir de agora eu vou falar inglês na minha cabeça o tempo todo. E aí eu começo a pensar em inglês e tentar descrever as coisas em inglês. Se você é doido igual a mim, dá pra você tentar fazer isso, ou sei lá, buscar no Facebook grupos de pessoas, sei lá, eu tô, por exemplo, não sei quando foi, mas eu fazia alemão, pra quem não sabe, e aí eu tô num grupo lá que é de brasileiros e alemães, tipo, um morando no país do outro, assim, e aí tem bastante gente lá, dá pra você ser cara de pau e perguntar se alguém gostaria de fazer conversação com você, enfim, quem quer consegue. Então, treinar esse speaking, treinar a sua fala é muito importante. Uma coisa que você pode tentar fazer, assim, dói, tá? Experiência própria, eu já me gravei falando inglês. Quando eu assisti, eu fiquei meio tensa. Mas é muito bom pra gente ver os pontos de melhoria que a gente precisa trabalhar. Em relação ao writing, né, escrita, que foi o que eu falei pra vocês que eu mais tinha dificuldade, eu realmente melhorei muito a minha escrita, mas o que mais me ajudou foi leitura. Então, writing é muito de você aprender copiando o outro. Então, tipo assim, eu comecei a ler muito algumas matérias gratuitas da The Economist, é muito importante. Eu comecei a ler textos assim, que realmente me interessam, livros em inglês. Então eu li um suspense em inglês, gente, que foi assim, muito enriquecedor entender colocações de palavras. Uma coisa que eu tenho dificuldade é preposição, sabe assim? On, in, at, essas coisas eu fico muito confusa. Isso que eu já tentei aprender o de, a, das, né, do alemão, mas preposições é um negócio que collocations me confunde. Então, por exemplo, falando de dinheiro, aprender a falar que quando você investe é invest in, quando você gasta é waste on, spend on. Então, assim, é muito legal você ler matérias e textos que são do tema que você quer aprender,
porque isso realmente vai fazer com que quanto mais você leia, o seu cérebro consiga fazer melhores associações e o seu writing vai ficar muito melhor. Em relação ao listening, ou seja, aprender a ouvir os outros, sem dúvidas alguma, eu sei que eu tenho um listening bom porque eu assisto tudo em inglês, mas ao invés de virar pra você e falar assista séries em inglês, uma coisa que eu recomendo muito é assista TED Talks. TED Talks são a minha paixão. Eu tinha inclusive um aplicativo na minha TV do TED, quando eu descobri isso eu fiquei muito feliz, mas tiraram. Então assim, gente, eu assisto TED Talk de tudo. Educação, economia, e ali você aprende realmente a ouvir diferentes sotaques de pessoas nativas, que é uma coisa muito importante. Então essa é a maior dica que eu posso dar pra vocês. Se você quer aprender economia em inglês, procura TED Talks falando sobre economia e no começo, se você quiser, você pode colocar legendas, mas em inglês, para você conseguir associar como a palavra é escrita e como se fala ela e como você entende ela. Porque muitas vezes você fala de uma forma, mas a pessoa fala de outra e você precisa ter esse tipo de compreensão. Outra coisa que você pode fazer é buscar canais no YouTube, por exemplo, de pessoas gringas que falam do tema que você quer ouvir. Então, com certeza, isso é uma coisa doida que eu não fiz ainda, mas buscar pessoas que falem sobre investimento, por exemplo, nos Estados Unidos, e aí ficar ouvindo como eles falam. Eu não sei, realmente, agora eu tô me perguntando por que eu nunca fiz isso e coloquei aqui de dica no roteiro. Eu quero muito fazer isso, é uma ótima dica. Outra coisa que realmente me ajudou muito, muito, muito mesmo, principalmente na parte de contabilidade em inglês, que eu não sabia nada, foi fazer cursos de universidades americanas, enfim, de onde você quiser, sobre o tema. Então eu fiz 2 cursos da Universidade de Illinois. É assim que fala? Eu não sei. Mas eu fiz 2 cursos nessa universidade de contabilidade. Então eu aprendi sobre balanço patrimonial, DRE, enfim, custos, todas essas coisas eu aprendi com esse curso e eu ia escrevendo, então não só eu ia praticando meu listening, mas ia praticando o writing também e aprendendo coisas da minha faculdade. Então você pega, sei lá, uma matéria da sua faculdade que você gosta, procura um curso que seja em inglês dessa matéria. Eu tive a vantagem de não pagar o curso porque a minha universidade tem parceria, né, com esses Courseiras, EDX e tudo mais. Mas, enfim, você pode tentar procurar. Tem muitos cursos que você tem que pagar o certificado, mas, sinceramente, por experiência, faz o curso mesmo que você não consiga pagar o certificado. E essas são as dicas. Enfim, gente, espero que vocês gostem, que vocês usem essas dicas. Me avisem se esse tipo de vídeo é interessante pra vocês, porque, assim, eu saio um pouco, né, do que eu falo aqui normalmente, mas eu acho que é interessante falar sobre essas coisas. Inclusive, quero trazer um pouco mais sobre essa parte de emprego, por exemplo, ter o inglês me ajuda muito porque eu uso o inglês no dia a dia do meu trabalho, eu converso com pessoas de outros países da empresa e eu preciso do inglês porque eu não tenho espanhol, né? É uma coisa aí, então eu converso em inglês. Então é realmente muito, muito importante, gente, ter o inglês. E essas são as formas que eu venho encontrando de treinar o inglês. Não achem que, por exemplo, igual a mim, que como eu fazia inglês desde sempre, ia bem no inglês da escola, achava que eu super sabia inglês. Não, eu sabia o básico do básico e tenho aprendido cada vez mais todos os dias. E é isso, qualquer dúvida deixa aí nos comentários, até o próximo.